tu és geógrafo, eu sou filósofo. Vale-se a pena tu dissesse duas palavras de quem és para aqueles que não te conhecem, que vêm pela primeira vez. Bom, José Maria Lang, eu sou jovem, moçambicano, geógrafo de profissão, entusiasta na área ambiental e educacional, com um percurso de docente universitário e ativista ambiental e social. Acho que sou... É mais do que o suficiente. É assim, agora a grande luta que nós temos pela frente, para muitas pessoas, é a luta dentro dos partidos, sobretudo no partido maioritário, de quem vai continuar no governo. Muitos jovens, justamente, atirados pela vida política e por aquilo que ela permite, estão neste momento a tentar manifestar-se, mostrar a cara, fazer bonitos olhos ao candidato, esperando que ele ganhe, para que possam ocupar lugares de poder. E depois vamos ter um governo, e o governo vai fazer o seu plano quinquenal, dura 5 anos, e o que temos visto nos últimos anos é que passamos de plano quinquenal a quinquenal, e cada um desses planos, muitas vezes, não tem em conta o que foi feito precedentemente. E a nossa proposta era diferente. Era não simplesmente pensar num plano quinquenal, e talvez valesse a pena dizer que se os políticos têm que pensar no imediato, no que tem que acontecer, talvez que a função da universidade, a função da pedagogia, da inteligência, fosse sair dessas amarras dos 5 anos ligados ao sufrágio público e começar a pensar um país, mas numa outra dimensão. Eu devo completar este raciocínio. Bom, isso é o que nós sempre defendemos. A ideia dos 5 anos, se nós pensarmos Moçambique, daqui a pouco faz 50 anos, então já tivemos no mínimo, ou exatamente, 10 planos. E porque esses planos são feitos sem dialogar com o outro, nós temos sempre um pensar que não termina. A cada novo mandato, novos planos, então temos 10 planos. Seria interessante agora pensarmos num plano de metas, em que os planos quinquenais eles estivessem a dialogar diretamente com aquilo que nós queremos como as grandes metas deste país. E aí pensarmos que um plano de metas com mínimo de 50 anos poderia nos orientar para que esses planos quinquenais fossem atrás, com objetivos, com indicadores para mensurar e principalmente conseguir monitorar o alcance destas metas que nós queremos num grande plano. Em Moçambique fizemos o 2025, não deu resultado. Eu lembro-me como isso começou. Nós encontrávamos aqui perto da Josina Machel, éramos um grupo de amigos e que estávamos com esta, digamos assim, esta sede de participar a elaborar um plano que fosse a longa distância para Moçambique. Nele subentraram novos interesses políticos e económicos. O grupo se desfez e o grupo que apareceu a fazer o 2025 era essencialmente outro. Mas o mais importante é que fez um plano de longa duração, mas que infelizmente ele não foi aplicado. Isso tem a ver com alguma coisa que nasceu quase em 1941, no chamado Clube de Roma, quando nasceram os estudos chamados em inglês Future Studies, o estudo de perspectivas. É preciso pensar o país a longa distância. Hoje, todos os países desenvolvidos têm um think tank. Muitos académicos e intelectuais estão muito interessados em entrar em governo, mas talvez aquilo que falta em Moçambique é um think tank. Certo. Um lugar de pensamento onde as pessoas não estão preocupadas com os resultados de hoje, mas que aposte a longa distância aquilo que o país tem que ser, tendo em conta a situação interna, a situação regional e do mundo e as condições movediças que a situação interna e do mundo até nos apresenta hoje. Então, o que nós estamos a propor, de facto, se estás de acordo com esta expressão, é uma espécie de um think tank. Certo. Um lugar de pensamento que pense em Moçambique não em termos de Chapo e o seu governo, primeiro ou segundo governo. Se não for o Chapo, vai ser, como é que se chama, o Venâncio Mondlane, ou o Sufo Momad, ou o Simango. O que nos interessa primeiro é pensar Moçambique para além de partidos políticos, para além de famílias, para além dos indivíduos, e não pensar Moçambique na sua imediatez, e num plano de 50 anos. Certo. Podemos chamar isto a exigência de um pensar junto, como se chamam estes encontros de conversa, mas numa espécie que a gente pode chamar de think tank. O think tank, na verdade, é este espaço aberto para pensadores que apontam possíveis caminhos para fazer Moçambique. É basicamente isto. Pessoas com vários saberes, vários conhecimentos, várias lupas, em que se juntam para pensar o país, que é o denominador comum. É importante ter
estes espaços, os think tanks, mas que estes depois apresentem resultados. O think tank, num primeiro momento, apresenta um plano, que é este que pode depois ir dinamizar aquilo que é o pensar dos vários setores do país, mas principalmente ajudar a que este plano se execute, porque de nada interessa termos aquele que pensa e depois de pensar e desaparece. É necessário que o think tank, depois de apresentar este plano, ajude a materializar este plano. Ou talvez para Moçambique, naquilo que é hoje nos dado enquanto nação, valeria a pena pensar os grandes problemas. Que problemas é que nós temos que trazer para o plano para pensar as metas para resolver estes problemas? Vale a pena clarificar uma coisa para que quem nos ouve não tenha equívocos, não haja mal entendido. Em primeiro lugar, um think tank é um espaço ecuménico de fazer pensar. Sim. Não há pessoas que se juntam por disciplina, por saberes particulares, por pertencer a uma família, partido, étnica, religiosa, etc. Em segundo lugar, esse espaço é um espaço aberto ou semi-aberto. Talvez seja importante dizer que um país não tem que ter um think tank. Um país pode ter quantos think tanks forem possíveis. E esses think tanks vão pensar de maneiras diferentes, vão fornecer aos decisores políticos elementos que lhes permitam tomar decisões, e quanto mais visões diferentes melhor te apresentar, melhor. Então não há exclusividade, não há ideia de ter um think tank único que seja mais importante e que seja exclusivo, mas é importante que grupos de jovens de pensamento que podem se encontrar por afinidades de amizade, podem se encontrar por situações geográficas no lugar, que podem se encontrar até por disciplinas ou por saber. Pode haver um think tank mais ligado à economia, ou à agricultura, às energias renováveis e etc. Então é um espaço aberto que não pretende ter exclusividade. Isto é para dizer a quem nos ouve que não estamos a pretender propor-nos a usurpar qualquer poder que seja. Queremos ser um espaço de pensamento aberto a todos, mas ao mesmo tempo sugerir que outros espaços de pensamento possam ser criados. O mais importante é termos como meta Moçambique e continuarmos, independentemente dos pontos de partida, a convergir no objetivo comum. Estás de acordo? Não, é exatamente por estar de acordo que estou aqui. É assim, quanto mais think tanks existirem, melhor. Quanto mais debate sobre possíveis Moçambiques, porque isto é o que nós temos que pensar. Nós aqui estamos a apresentar uma possibilidade de Moçambique. Este plano pode ser visto por outros olhares. O que vamos entregar aqui como problemas podem não ser os problemas que os outros think tanks olham. O que vamos apresentar aqui como soluções podem não ser as soluções que os outros think tanks olham. Mas o fato de ter outros think tanks a pensar em Moçambique, para nós isso é importante, porque quanto mais olhares, mais próximo deste país nós vamos estar. Porque nós olhamos, eu particularmente, eu costumo dizer, eu olho Moçambique a partir de um olhar de homem, da província de Gaza, jovem, com geógrafo, com uma formação superior completa, mas existem outras lupas que podem nos permitir olhar para Moçambique. Se nós chamarmos uma camponesa e pedir que ela fale de Moçambique, ela vai falar do Moçambique que ela consegue ver. Então, quanto mais olhares nós conseguirmos ter de Moçambique, mais próximos da realidade do país nós teremos e nos possibilita pensar também soluções aos problemas que este país tem. Eu só queria fazer uma pequena remarca, aproveitar uma deixa que tu disseste com uma formação universitária completa. Parece que as formações nunca são completas. As formações são como as cartas de condução. A gente aprende a guiar. Depois a gente completa o saber guiar guiando. No exercício, não com a prática. A gente pode ter até 10 doutoramentos. Se depois não guia, guiar é pensar, contribuir na própria disciplina, no âmbito do saber. No fundo, esta carta de condução fica sempre incompleta. Então, acho que nós metemos-nos de acordo sobre a necessidade de começarmos a pensar juntos. Certo. Quer dizer que vamos convidar mais pessoas a juntar-se a nós neste percurso, termos uma dimensão inter ou multidisciplinar, certo, muitos saberes, mas também uma questão geracional. Tu disseste que és jovem, eu sou menos jovem do que tu. Sim. Tu disseste que és homem. Há mulheres na nossa sociedade que têm essa maioria. Tu disseste pessoas com uma formação completa. Há pessoas que têm não só outras formações, outros conhecimentos. Seria bom que fizéssemos um conglomerado de pessoas com estas valências diferentes e que todas elas, cada um no seu lugar, participasse a elaborar este pensamento, uma vez mais, que alimentasse
digamos assim, a participação daqueles que decidem, sem nenhuma pretensão de estar na verdade, Certo. de estar certa, mas ter simplesmente uma perspectiva de participação. Na verdade, isso é uma forma de contribuir para a construção. A gente pensa que só contribui quando foi eleito, só contribui quando tem um mandato para executar determinada atividade, mas nós, enquanto académicos, a nossa forma de contribuir é esta: produzir conhecimento para tomar a decisão. Isto vai está colocado a partir do canal, está colocado a partir de outros meios que nós vamos depois divulgar. Então, quem achar que isto pode ajudar a pensar ou a produzir política pública para fazer Moçambique, acho que estamos no bom caminho. Estamos a ouvir o meu filho de onde está. Ele tem muito assistido na newsletter. Quiser fazer um jogo, que é uma carta, que esta carta sai com certa regularidade. Certo. Quer dizer que nós poderíamos acompanhar este podcast com uma carta, uma newsletter pequena de 1 ou 2 páginas, que a gente mete à disposição daqueles que decidem, daqueles que não decidem. Até aqueles que não decidem podem se fazer interpelar pelas nossas ideias, não para repetir o que nós dizemos, nem para nos dar razão, mas para ter outras ideias com áreas diferentes. Mas o mais importante nem sequer é polémicas de um grupo de pessoas, mas é a contribuição de todos para uma visão comum. A outra decisão que nós tomamos aqui, muito rapidamente, é que o plano do governo é quinquenal, são 5 anos. Nós aumentamos nós estamos a pensar em termos de 50 anos. 50 anos. O que o Moçambique tinha que ser daqui a 50 anos? Exatamente. Se te perguntasse o que o Moçambique tinha que ser daqui a 50 anos, o que dirias assim? Bom, eu acho que se pensarmos do 0 para os 50, diria que temos que ter um país maduro, que é o que se espera de alguém ou de um indivíduo, de uma organização com 50 anos. Gente, no âmbito familiar, quando completamos 50 anos, fazemos a grande festa das bodas de ouro. Sim, ouro pelo metal, pelo valor que tem, ouro pela preciosidade que tem o ouro, pela carência. Ali tem muitos simbolismos diante daquela boda. Mas, enquanto nação, acho que era interessante, daqui a 50 anos, termos, no mínimo, resolvido problemas básicos. E a gente, quando fala problemas básicos, olha para aquilo que é o cotidiano. Assim, a gente ainda tem problemas de fome, nós estamos com problemas hoje de habitação, estamos com problemas de emprego, estamos com problemas na formação. Então, assim, era necessário ou desejável que daqui a 50 anos, se nós elencássemos aqui 5 problemas, pudéssemos dizer que dos 5, um está resolvido. Para nos outros 50 anos perseguimos resolver mais um, e um dia podemos olhar para este Moçambique que nós estamos aqui a pensar ou a contribuir, dizer, olha, em 200 anos, em 300 anos, nós conseguimos sair e fizemos um país maduro. Então, para mim, aos 50 anos, vale a pena pensarmos num país maduro em que alguns problemas a gente consiga resolver. José Maria, 50 anos de vida, hoje a gente continua a chamar as pessoas jovens, até porque é muito esforço, até porque hoje a média de vida aumentou. Então, alguns anos atrás, 50 anos era muita coisa. Hoje, eu tenho mais de 60, a gente continua ainda a jogar futebol, a correr, toda uma série de condições mudaram. Isto é uma pequena observação para dizer que é verdade que 50 anos na vida de um país é pouca coisa. É muita pouca coisa, sob o ponto de vista de construção. Isso não tem que nos dispensar de fazer melhor, ou não pode nos dispensar de poder ter feito melhor num passado recente. Certo. Mas em todo caso é pouco. Mas há outra coisa que joga contra a minha tese, é que os grandes desenvolvimentos de certas nações nos últimos anos, penso para a Coreia do Sul, pouco tempo, foram menos de 50 anos. Exato. E foram feitos por uma coisa, e talvez isso é o princípio da nossa conversa, porque definiram claramente o que queriam. E a primeira dessas metas foi a questão educativa. Porque quando dizes pessoas de construção de casas, que é habitação, alimentação, infraestruturas e etc., o ponto de partida para realizarmos isto é uma educação que não é uma educação para continuarmos a discutir se o livro chegou, se não chegou, se já está sendo distribuído ou não, se sente que... Isto parece-me voar baixo. Quer dizer, hoje, se a Europa vai com satélites, até com naves espaciais para a Lua, se a Coreia do Sul, 50 anos atrás, um pouco no nosso nível, é que faz o que nós estamos a ver no rumo, que é talvez a tecnologia mais avançada, aquela plataforma de gás e etc., não é porque discutiram se o livro chegou ou não chegou. Nós temos que sonhar alto. Exatamente. Então, eu poderia dizer que um dos primeiros pilares a ter que pensar nele, mas uma vez mais, sonhando alto, sonhando verdadeiramente numa educação não para imitar os outros, não para utilizar os computadores ou os telefones, mas para saber-os fazer. Saber fazer. Não para ter aviões,
mas para poder saber fazer, quer dizer, seria educação. Quais são os outros 6 pilares, 5 ou 6 pilares que vamos tentar acrescentar na nossa reflexão dos próximos 50 anos? Bom, concordo com a ideia da educação como um dos pilares e eu costumo dizer, e falamos disso há pouco tempo, eu costumo colocar a educação e a saúde ali junto. Se não tiver saúde, não consegues avançar na educação. Se não tiver educação, não consegues fazer a saúde. Estão ali meio juntos. São grandes setores sociais que até são fundamentais pensar eles mesmos. Até porque nós, para termos hospitais, precisamos de médicos, Exatamente, enfermeiros, exatamente. e esses são um produto Da educação, exatamente isso. Então, se quisermos separar, nós podemos separar, mas é importante então dizer educação, saúde, 2. Há um assunto que eu acho que nós estamos aqui a fazer prioridades dos temas, estamos a colocá-los, mas talvez lá para frente nessas nossas conversas temos que um dia depois discutir a prioridade desses grandes setores. Eu, pela minha formação, eu costumo colocar mudanças climáticas como um pilar fundamental para pensar este país. Temos a questão das infraestruturas. Eu só queria acrescentar uma coisa em mudanças climáticas. Eu lembro-me agora, republiquei a segunda edição do livro que escrevi há mais de 30 anos, O Retorno do Bom Selvagem. Isso surgiu quando em 92 houve a COP Rio, Sim. COP 2. E as pessoas davam-se conta, era a primeira vez que havia quase um consenso a nível científico e político sobre o facto que havia mudanças climáticas. Okay. Simplesmente as soluções que nos foram dadas eram extraordinárias. O presidente Bush, pai, filho, Bush Espírito Santo, etc. O Bush, pai, dizia que o nível de vida americano é negociável. Querendo dizer que, tá bom, vamos mudar, mas tem que mudar só vocês e os outros. E nós éramos chamados a carregar nas nossas costas os problemas que o Ocidente não só criou no passado, sim, mas não quer resolver a própria situação e a própria posição. Esta questão é importante porque é uma questão mundo. Sim. Quer dizer, me parece que a questão das mudanças climáticas é uma daquelas questões mundo que na altura, 30 anos atrás, eu pensei que fossem levar políticos, académicos, comunidades, nações, a se juntarem um bocadinho mais, a terem um foco comum. O que aconteceu é aquilo que o Bush pai fez, ou disse, vimos mais o Ocidente a contar na mesma linha, a querer impor o Brasil, a Amazônia, a impor os parques aqui em África e em Moçambique em particular, mas não a permitir um desenvolvimento nem sustentável, nem homogéneo entre nações. Entretanto, Moçambique passou do país mais, digamos, batido pelas mudanças climáticas a primeiro. Moçambique passou de vítima, porque era o mais assolado, a cúmplice, quando foi do Glasgow, onde pela primeira vez dizia-se que Moçambique também participava por causa do revumo. Então a questão ambiental, para além de ser ecuménica, para além de ser geral nacional, ele tem um interesse particular para Moçambique. Eu só queria acrescentar isso. Então, ficamos com a educação, com a saúde, temos mudanças climáticas. Sim. O quarto... Nós temos aqui a questão das infraestruturas e a questão da economia. Que ficamos aí com 5, podemos colocar aqui um 6 que poderia ser a questão da desigualdade social, que ela vai estar entre a questão da economia e a questão política como um todo. Eu tinha escolhido o 7º, que não mencionaste, que era a questão da luta contra a corrupção. Sim, a corrupção. Quer dizer, a quarta questão das infraestruturas é importante. Sim. Porque a questão das infraestruturas faz com que mesmo o esforço que as pessoas fazem, por exemplo, na produção agrícola, não conseguem escoar os produtos porque não há meio de comunicação. Os poucos carros que nós compramos estragam-se. Enfim, as infraestruturas são a plataforma essencial para que o esforço que se faz no trabalho agrícola, quer industrial, quer a locomoção das pessoas, quer a participação em lugares mais distantes, se possam de facto realizar e que isso não impede. Isso é a quarta coisa. A questão da economia é uma questão ainda mais ampla. Sim. Nós temos uma economia frágil, vamos chamar assim. Então, na verdade, ela é frágil por causa da falta dos planos. Porque assim, se nós temos uma economia que dizemos que ela é baseada ou tem a base na agricultura, temos mais de 60% do nosso território de terra arável e ainda continuamos a ter problemas na agricultura. Então aqui estamos a falhar em alguma coisa, porque um dos maiores recursos para fazer a agricultura é ter terra. Nós temos terra. Então, se não pensarmos a economia com clareza, olhada ou focada para a questão da agricultura,
nós vamos ter uma agricultura frágil. Um dos grandes debates da agricultura é que nós ou fazemos confusão em dizer que a nossa economia é baseada na agricultura porque a maior parte da população é camponesa, ou então não estamos a dar valor àquilo que é a contribuição da agricultura na economia. Então, aqui temos que deixar claro isto. Se é uma questão de ocupação das pessoas, então temos que repensar a nossa economia. Talvez ela não tenha base na agricultura. Se é pelo contributo dela, então temos que fortalecer, desde mecanizar a agricultura, começar a investir conhecimento para a agricultura. E é assim, nós temos que formar pessoas para este setor. Sim. O que é que nós queremos? Nós somos um país tropical, temos chuva quase todo ano, então temos toda uma condição física e natural que nos permitisse ter uma agricultura de potência. E eu costumo dizer, nas nossas conversas, como sempre, a agricultura até poderia ser fator de soberania. No dia em que nós começamos a produzir comida e não depender do tomate, de tudo aquilo que nós vamos comprar no vizinho, nós passamos a ser soberanos. E isto é que vai ir mostrando o quão importante é a nossa agricultura. Então, a agricultura é uma questão, a economia, nós chamamos de economia, mas logo depois vamos discutir a questão da agricultura, porque temos como base da nossa economia a questão a agricultura. Eu acho que sim, eu acho que vale a pena discutirmos essa questão. Desde 75 que nós continuamos a cantarolar que a agricultura é a base do nosso desenvolvimento. Como disseste, temos terra, muita terra arável, de tal maneira que os projetos para as savanas, para produzir do mundo, vinham buscar a comida aqui. Agora assinamos com o Quênia um protocolo qualquer para ajudar na agricultura, uma coisa assim qualquer. Em segundo lugar, para além do elemento terra, temos o elemento homens. Os nossos homens e mulheres sabem produzir a terra, é preciso aumentar a escala, melhorar os solos, melhorar as sementes e etc, etc. Este elemento tinha que vir da Universidade do Saber. Sim. Ora, nós temos uma faculdade de agricultura que forma licenciados, mestres, doutores. Nós temos agrônomos que participam em grandes fóruns internacionais, que escrevem artigos com revisão de pares, mas parece que esta nossa formação não está em sintonia com as necessidades locais. Talvez se levante outro problema, a relação entre as nossas universidades, o nosso saber e com a responsabilidade que as universidades e esses saberes devem ter em relação ao nosso país e a nossa própria situação. Posso acrescentar que Moçambique, a África, é talvez o único continente neste momento a usar enxadas curtas. Tivemos o sustenta que parece que não sustentou muito e estamos no ponto de partida. Isto eu ligo à economia por uma razão. Falo dos meus conhecimentos que são muito poucos da economia. É que quando um país, quando uma família tem que utilizar mais de 50%, 60%, 60% do seu pequeno salário para se alimentar, então não pode utilizar esse dinheiro para outras formas de participação que permitem fazer o desenvolvimento. Isto é a primeira coisa. Se nós conseguíssemos produzir grande qualidade de comida, não só nos libertarmos da dependência em relação aos outros, até os nossos vizinhos sul-africanos, mas as pessoas deviam com 5%, se eu começar a comprar, alimentar. O dinheiro serviria para outras coisas. Quando isto não acontecer, o desenvolvimento econômico não pode acontecer. Não pode. Acho interessante nós, sem menosprezarmos o que está em voga, que é o carvão, ou que é o gás, que é o petróleo, darmos, de facto, meter o centro na agricultura. É assim. Por quê? Porque nós estaremos a falar de uma coisa nossa. É assim, quando discutimos carvão, quando discutimos gás, vamos perceber que não somente temos o recurso, como dependemos de outros recursos para explorar. É assim, se nós hoje pegarmos o país e perguntar quantas pessoas trabalham com gás, quantas pessoas trabalham com carvão, percebemos que não são moçambicanos. Ou o moçambicano, quando está lá, está naquelas funções periféricas, não a função essencial para a exploração. Enquanto que na agricultura não. Se nós perguntarmos hoje quantas pessoas trabalham com a agricultura, vamos dizer quase todas. Eu quando cresci, nós tínhamos o sábado, que era o dia de ir à machamba ajudar a mamãe. Já sabíamos que vai ter colheita de milho, vai ter colheita de amendoim. Assim, a nossa vida, toda ela, em algum momento nós passamos pela machamba. Mas não mudamos. A forma como eu fiz machamba em 90, 97, 98, é hoje, ou talvez pior, como estão a fazer os camponeses hoje. Isto leva-nos a esta relação entre esse gás, esse petróleo, esse carvão e todos os minerais críticos desta
transição ecológica das fósseis renováveis. Elas trazem muito dinheiro. Certo. Podiam trazer muito. Certo. Nós, se tivéssemos esse dinheiro, podíamos investir na escola, falamos antes na escola, Sim. e o que tem consequências na saúde, e também podíamos investir na agricultura. Certo. Quer dizer, se nós conseguíssemos fazer bons acordos, e se conseguíssemos que esse dinheiro que vai entrar pela exploração de energias fósseis entrasse para potenciar os áreas prioritárias, Exatamente. neste caso agricultura, saúde e educação, então podíamos fazer um salto de qualidade na nossa maneira de ser e de estar em conjunto. Por isso é que é fundamental ter clareza no plano. Quando tu tens clareza do plano, tu dizes, quando eu ganhar dinheiro, onde é que eu vou investir? O grande problema é este, é que nós até chegamos ao dinheiro. Estamos com dinheiro, fazemos o que depois? Porque não temos o plano, abrimos espaço para a corrupção, para os roubos, estamos com problemas de fraudes, de roubo de dinheiro, torta à direita, por quê? Temos dinheiro que não está a ser aplicado. Se nós tivéssemos clareza nos nossos planos que o dinheiro chega, esta percentagem vai para a agricultura, esta vai para a universidade, não tem nem espaço de ser roubado o dinheiro. Por quê? Existe já algo planificado para pensar de onde vai entrar o dinheiro que entra facilmente com esses recursos, onde é que nós aplicamos para melhorar. Os países que melhor se deram bem com a questão do dinheiro dos recursos naturais foram aqueles que pegaram o dinheiro e capitalizaram. Eles nem pegaram e colocaram diretamente nos setores prioritários. Eles pegaram dinheiro e foram colocar na banca para fazer juros. Com o dinheiro do juro é que foram alimentando os seus planos. Então, isto também acho que é uma das questões que nós vamos discutir. Acho que lá para frente, depois de discutirmos estes primeiros eixos, vamos ainda discutir a questão do fundo soberano. Tem muitas questões aqui que vão surgindo no meio das nossas conversas. Vão surgindo alguns pontos que temos que ou repensar os eixos ou trazer novos eixos para pensar este país. Mas façamos uma retrospectiva de novo, uma questão de clareza. Já definimos a educação prioritária, ligamos a educação à saúde, pensamos em terceiro lugar nas infraestruturas, nas mudanças climáticas, fomos às infraestruturas. Sim. E quando entramos na economia, para além dos problemas de fragilidade econômica, caímos imediatamente Na agricultura. Então já estamos com 6 grandes temas e o último que nós tínhamos era a questão da corrupção. A corrupção também que não podemos... Se nós queremos pensar um país, acho que hoje, se nós pensarmos qual é o problema, ou o que é que mina os nossos planos, é a corrupção. Sim, a gente tem problemas, temos corrupção em tudo. Então é necessário olharmos para a corrupção neste país como um dos maiores problemas e pensar como resolver esta questão da corrupção nos próximos 50 anos. A corrupção é uma atitude que a gente ia chamar de desviante. Certo. Por que ela é desviante? Porque ela não respeita as normas traçadas para o nosso convívio pacífico e harmonioso em comum. Então isso tem a ver com as normas que nós temos. Normas. Isso tem a ver com a maneira como nós cumprimos as normas. E quando nós falamos de norma, normatividade, de respeito pelas normas, entramos em 2 campos diferentes. Um da moral e um do direito. Da moral é um campo vasto. A moral não se confunde com a ética. A moral é mais religiosa, a ética é mais laica. Porém, as religiões, até as próprias escolas, têm um papel muito importante a jogar para isso. Mas é a questão do direito. Exatamente porque somos homens que somos, a modernidade definiu o Estado de Direito dividido em 3 planos, em 3 poderes diferentes. O que é que nos servem? Servem essencialmente para fazer com que haja uma vigilância recíproca entre os diferentes poderes, para não eliminar, porque é impossível, mas atenuar esta veleidade que nós, seres humanos, temos de apoderar daquilo que devia ser de todos, para nós só, e só para nós. Então, me parece que invocar aqui a questão da corrupção, invocar a questão da norma, é ir ao problema e somente nestes grandes eixos, a questão judicial, a questão é que pode nos ajudar. Pensar nas instituições, fortalecer as instituições de justiça ou separar os poderes é que vai nos permitir resolver o problema da corrupção. Eu gosto de uma frase que diz: num país onde a ética e moral vive-se todos os dias, tu não precisas ter polícias. Esse grupo aí desaparece, não precisas mais. E nós temos já exemplos de países que estão a mudar cadeias para fazer hotéis. Por quê? Porque avançaram tanto neste viver comum, viver com respeito. A questão de colocar-se no lugar do outro em determinadas situações faz com que alguns espaços ou algumas coisas que foram pensadas como possíveis para normar as sociedades hoje não façam sentido. Então,
nós temos que começar a pensar o que é que nós precisamos para daqui a 50 anos começarmos a não ter, ou melhor, reduzirmos polícia na rua, começarmos a fechar as cadeias e isso tudo, voltamos sempre àquela questão da educação. Vamos perceber que a educação é mesmo base, é onde todos os outros setores vão estar por cima dele. Porque é com base na educação que nós vamos pensar no homem e mulheres do futuro, em que entendam o que é prejudicar a nação. Um metical do povo prejudica a todos. Não o teu serviço, onde tu estás ali empregado, onde tu tiras. Quando tu tiras dinheiro do orçamento do Estado, estás a tirar dinheiro que deveria chegar a uma escola, lá para a população que está... Sim, isto é o que nós temos que pensar. Nós, ao mesmo tempo que queremos nos formar, eu lembro que esta questão da formação moral e cívica, que um dia já foi parte do currículo, foi tirado, era necessário começar a pensar como é que nós devolvemos. Por quê? Deixa-me só dizer uma coisa, até para quem nos ouve ficar com a impressão da gravidade da coisa. Quando você tem o Covid-19, que está a matar pessoas, e você tem medicamentos que chegam para salvar a vida de algumas pessoas, e tem outras que roubam o dinheiro da Covid-19, esses indivíduos participam quase diretamente no assassinato. Exatamente isso. Quer dizer que a corrupção mata. Exatamente. A corrupção mata quando ela empenha-se na guerra, como o norte de Moçambique. Ela mata quando se roubam medicamentos, quando se falsificam medicamentos. Ela mata quando se adulteram álcool ou comida. Exatamente. Ela mata quando, com sistema como dívidas ocultas, deixamos muita gente sem condições. E muitas vezes a gente pensa que o que acontece, a gente vê na televisão, não tem implicações diretas da vida, nas nossas vidas. Por isso eu penso que a questão da corrupção é importante. Porém, eu volto à questão, é importante dizer que em todos os países há corrupção. Certo. Aquilo que diferencia um país do outro é, como tu disseste, a questão da ética de um lado, mas do outro lado a existência de instituições. Há uma expressão francesa que diz: o medo da polícia é o princípio de respeito da lei. Quer dizer, a gente quando está de carro e vê um carro de polícia, de longe a gente diminui a velocidade. Bem ou mal, ele está lá com uma função quase pedagógica, chamar-nos a atenção sobre os limites do nosso comportamento para respeitar a lei, que em definitiva significa respeitar os outros. Então eu ia associar esta questão da corrupção à necessidade da separação de poder e da fortificação das instituições. Certo. Em primeiro lugar. Há uma segunda questão. Quando eu digo fortalecimento das instituições, a gente fala do judiciário. É preciso que os tribunais, os juízes, o tribunal administrativo fiscalizem tudo e todos e que sejam um poder independente dos outros poderes. Certo. Como isso tem sido objeto de grandes discussões, de grandes debates, e é importante que a gente continue a vincar isto, porque só isto pode permitir não resolver, mas atenuar, digamos assim, este marasmo de corrupção em que nós estamos envolvidos neste momento. A outra coisa é a separação de poderes, esta coisa do legislativo. Aquilo é casa do povo, mas tornou-se casa de partido. E muitas vezes a gente não escolhe os melhores, escolhe os mais obedientes. A gente escolhe os que gritam mais viva. Aquele que gritar mais, esse vai. O que acontece com isso é que essas pessoas não são representativas e não são capazes, em ser parlamentar, de trazer e defender contribuições para pensar o país. E das populações que eles são supostos defender. Eles são eleitos para defender populações que precisam, concretas, como um ponto de entrada para um comunismo maior que é Moçambique. E se eles não estiverem preparados para fazer isso, eles não conseguem desenvolver cabalmente o seu próprio discurso. Então, eu queria associar a questão da luta contra a corrupção à questão do Estado e queria terminar, talvez, com uma coisa importante e simples. É que na Constituição está escrito que se o direito não defende os mais pobres, ele nunca pode ser injusto. E eu sabia que mais de 90% de pessoas não são pobres, são miseráveis. Quer dizer que vamos ter que discutir que tipo de instituições e tipo de direito temos que ter para diminuir o número de cadeia, para diminuir o número de polícias na estrada, mas sobretudo para privilegiar os mais pobres, tirar as pessoas da pobreza, tirar as pessoas da situação de miséria e trazê-las a fazer parte deste manancial do ver comum que é o Moçambique pretendemos. Voltando à pergunta que o professor fez, nos 50 anos, o que é que nós esperamos? Reduzir os miseráveis neste país. Acho que isso é mensurável. Sim, se nós
hoje sabemos que aumentamos, as pessoas que eram pobres passaram para a situação de miseráveis, nós temos que nos preocupar daqui a 50 anos, no mínimo, reduzir o número destes miseráveis. Pelo menos devolvê-los à situação de pobreza. E quem sabe, nesses 50 anos, tirar essas pessoas da situação de pobreza. Se nós conseguirmos fazer isto em 50 anos, nós teremos dado passos muito fortes nestes setores que nós colocamos. Porque é somente com trabalho e desenvolvimento desses setores que nós vamos conseguir essas questões. Nós vamos conseguir acabar a pobreza continuando de braço estendido e mão aberta pedindo ajuda para o internacional. Não vamos conseguir acabar a pobreza sem primeiro aceitar que estamos numa situação de pobreza. Porque isto é aquela questão, se tu não consegues aceitar o problema, tão pouco vais conseguir discutir e resolver esse problema. Então, se nós olharmos para este problema como um problema deste país, acho que facilmente todos nós vamos nos empenhar para resolver este problema. Quando o Celso Correia recebeu das mãos do presidente o encargo da agricultura, recordo-me o presidente dizer para ele assim, fome zero. Eu fiquei sempre a dizer, quando eu encontrar-me com esse ministro, vou lhe dizer, o rebuçado mais doce e mais amargo. Mais doce porque o que é que há de mais glorioso para um homem, para um jovem, para um futuro dirigente, que lutar para diminuir a pobreza do seu povo, a sua própria miséria. É uma coisa gloriosa. Nós acordamos de manhã e vamos correr contra a pobreza, contra a nudez, contra a miséria do nosso próprio povo. E é amargo este rebuçado porque a gente sabe que no fim da corrida não terá alcançado isso, não porque seja uma missão impossível, mas porque é extremamente complicado. Mas quando eu vejo os soldados Lula e os outros que tiraram milhões de pessoas da pobreza, e hoje você tem um número crescente não só de pessoas que têm o mínimo de alimentação, mas também a ter acesso à escola, a hospitais, até um pouquinho de férias. Se nós conseguíssemos um plano de 50 anos baseado em princípios claros, como a luta contra a pobreza, e o resto fosse tudo em ingredientes, e organizássemos a nossa sociedade para atingir este objetivo, eu quero acreditar que a nossa geração, a vossa, mais do que a nossa, para essa altura já não estarei, teria dado uma contribuição fundamental para o avanço do nosso país e para a nossa africanidade. Não, concordo. Então, primeiro, aceitar o problema é fundamental. A gente pensa às vezes que para as lideranças políticas, governamentais que estão hoje no governo, quando se fala de pobreza, parece que a gente está a afrontar ao seu governo. Mas é fundamental aceitar este problema para olhar como sair dele. Sim, não é bom dizermos que Moçambique piorou a situação social do seu povo. Com os recursos que nós temos, com a população estudada que nós temos, com a globalização. Assim, eu costumo dizer assim, nós nem precisaríamos pensar muito, sabemos onde ir buscar ajuda. Somos os países que estão a se dar bem para resolver o problema da pobreza nos seus países. São os tais amigos, são os países amigos de Moçambique. Então, não vejo quanto é o problema de nós aceitarmos este problema, ir buscar ajuda de quem já fez e já resolveu ou está a resolver este problema, para nós pegarmos aqui um caminho, ou melhor, os manuais, o conhecimento, para conseguir afrontar este problema que é o problema deste país. Se nós não olharmos para o problema de pobreza no país, nós não vamos, mesmo com muitos planos destes, com vários think tanks, se nós não tivermos clareza do problema e aceitarmos, não vamos conseguir. Eu às vezes falo uma coisa que é, Moçambique tem muita coisa bem escrita, leis, planos, projetos, muita coisa boa. Mas o grande problema do país, eu digo, o país tem dois problemas. Não consegue executar o que já escreveu, que está escrito, ou não consegue escrever o que faz. Então é uma questão, são dois caminhos. Se a gente não quer escrever ou fazer aquilo que já está escrito, a gente tem que pelo menos escrever o que nós estamos a fazer. Assim, somos o país que diz que terra não se vende. Mas sabemos o maior negócio deste país hoje é terra. Uhum. É a coisa mais tranquila de vender, porque tu vendes sem pagar nenhum imposto ao Estado. E aí está. A lei diz que a terra não se vende e não aceitamos e vendemos. Vendemos a terra e não conseguimos escrever que a terra vende. Mas isto acontece em muitos outros setores. Na educação, por exemplo, só para falarmos, eu defendo a ideia de que era fundamental que nós investíssemos muito nas formações técnicas profissionais.
já passaram outro tema. Eu acho que para este think tank que foi hoje, ou melhor, este encontro que fizemos hoje, fizemos um passo extremamente importante. Nós definimos que queremos ser um lugar de pensamento, como uma espécie de think tank comum, não comum, integramos saberes disciplinares diferentes, certo? mas saberes que não relevam simplesmente da ciência, mas até de saberes práticos diferentes. Nós queremos idades e competências diferentes e queremos que toda a gente pense com um objetivo único. Não queremos ser o único think tank existente, não somos perseguidores da verdade. Queremos que a nossa contribuição não seja de nós, fazer de nós políticos ou responsáveis políticos e económicos, Certo. mas que a contribuição da ciência, aquela ciência que nós aprendemos e queremos cultivar, possa ser através de alimentar aqueles que decidem Vão tomar decisões através de podcasts, de newsletters, etc. Decidimos que o nosso think tank tinha que ter projetos de 50 anos. 50 anos. Decidimos que destes 50 anos tínhamos que definir metas e que as metas a definir eram o número de 8. E enumeramos isso desde a educação até a luta contra a corrupção. Certo. Praticamente já enumeramos estes think tanks. Eu acho que para hoje fizemos muito e o que vamos fazer é começar a pegar cada um destes temas E trabalhar. aceitando a contribuição de Outras pessoas, que possam, outros atores. e vamos meter também por escrito o que vamos produzindo, de maneira que possam ser subsídios para aqueles que são... Alcançar outros públicos. Exatamente. Alcançar outros públicos que vale a pena. Muito obrigado e acho que é um bom ponto de partida e vamos a isso então. Obrigado. Obrigado.